Seus melhores dias não estão no seu passado, mas estão logo adiante de você. Queridos, hoje eu quero falar com você. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu estava pensando essa semana sobre várias coisas que Deus tem trazido ao meu coração, me ensinado. Mas ontem, especificamente ontem, Deus falou e quase gritou de uma maneira bem carinhosa no meu coração sobre perdão. E hoje Deus ele vai te ensinar algo poderoso que vai transformar e mudar o rumo da tua história. Sabe, eu tenho certeza, eu tenho convicção que quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, quando nós nos tornamos de fato conscientes da bênção de Deus que recebemos através da vida, na verdade, da morte, da ressurreição e agora da vida de Jesus, nós entramos em um novo patamar de vida. Eu quero te dizer, Deus te trouxe aqui para elevar suas expectativas, para fazer a sua esperança aumentar e para fazer você crer que os sonhos que estão no teu coração não são uma brincadeira da parte de Deus, mas Ele sabe que pensamentos têm a vosso respeito e esses pensamentos são de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quem deseja coisas boas aqui? Tem alguém que deseja viver coisas maravilhosas aqui? Tem alguém que tem sonhos aqui? Alguém tem? Não, em nome de Jesus, por favor, alguém tem sonhos aqui? Deus disse que Ele sabe os pensamentos que tem a teu respeito. São pensamentos de paz, não de mal. E esses pensamentos são para te dar o fim que você deseja. Quem pode dizer obrigado, Jesus? Sabe, querido, queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus. Tá não. Sabe, nós vamos falar, deixa aberto aí em Hebreus. É no capítulo 10, no versículo 12 ao 14. Vamos ler já aqui. Para sempre. Não, só quem está vivo, para sempre. Um único sacrifício pelos pecados. Diga, um único. Isso é muito importante. Se você não entender isso, você vai ficar com dúvidas o resto da palavra toda. Então Jesus, a Bíblia diz que Ele ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados. Assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Agora olha isso aqui. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Diga, aperfeiçoou para sempre. Vira uma pessoa do seu lado e fala assim, é para sempre. Não, fala com verdade mesmo, fala para sempre. Faz assim com a mão, para sempre. Eu sou feliz demais. Para sempre, quantos estão sendo santificados? Sabe, querido, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é que você não é um pecador se você crê em Cristo Jesus. Você não é uma pessoa que tem uma identidade de pecado. Não, a Bíblia não te chama mais de pecador. Se você crê em Cristo Jesus como o Senhor da tua vida, você não é um pecador, você não é uma pessoa falha. Ei, você pode até falhar, mas a Bíblia diz que Ele já te aperfeiçoou, e essa perfeição não é temporária. Ele disse que é para sempre. Tem alguém aqui? Amém. Deus, Jesus, com uma única oferta, nos aperfeiçoou para sempre. Aí agora entra uma grande confusão da religião. A religião fala que você é pecador. A religião fala que você não presta, não. A religião fala que você pode ser 99% santo, perfeito, mas aquele 1%. Toma uma água. Só quem conhece o missionário safadão entende. Estou profetizando na vida dele. Vejo Deus, meu, daquele missionário pregando para multidões. De Deus. Amém. Começa mudando o nome dele, Senhor. Porque não combina, não.
Imagina hoje quem vai pregar o safadão. Diga misericórdia. Eu te disse, você está na casa do seu pai. Na casa do seu pai você não precisa ficar de... Tá tranquilo, fica à vontade aí. Deus é bom demais. Aleluia. Então a religião, ela quer gritar para você: safado! Você é um pecador! Eu sei que você fez no verão passado. Só que o Evangelho de Cristo Jesus, ele olha para você com os olhos de amor e diz para você: não importa o que você faz, aleluia, Jesus já te aperfeiçoou para sempre. De tal maneira que aos olhos dos homens você pode até falhar, mas aos olhos de Deus você é um filho, uma filha perfeitos. Nós somos perfeitos aos olhos do Pai. É estranho falar isso, não é? Porque talvez você não demorou para achar a vaga aqui. Você não sabia que você poderia guardar o carro aqui dentro do hotel. E Deus já tinha pago tudo, aleluia. E aí você demorou de achar a vaga. E aí talvez você falou alguma coisa. Quem aqui fica nervoso no trânsito? Tem um demônio que age no volante. Quem sabe? Você pega lá, você tem agonia na hora. Tem gente que é assim, eu assusto demais. A pessoa é aquela paz, aleluia. Quando ela toca no volante, ele demonia na hora. Sai da frente! Demônio no volante. Só que a tua identidade, querida, ela não é baseada no que você faz. O fato de você entrar num McDonald's não te torna um McLanche feliz. Você não é o que você faz. Você é o que Deus falou a teu respeito. E a palavra de Deus a teu respeito é: você já foi aperfeiçoado para sempre. Você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ei, você é bendito, você é santo, você é justo. É isso que você é. Um dia Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem pode dizer glória a Deus aqui? O que te alimenta, o que define a sua vida não é o que você faz, são as palavras que saem da boca de Deus. Aleluia, na tua direção. Glória a Deus. De tal maneira que se você tiver coragem de acreditar no que Deus fala a teu respeito, você não vai mais viver triste, você não vai viver mais desconfiado, você não vai viver mais incrédulo, você não vai viver sem esperança, porque o que Ele diz a teu respeito, essa é a verdade a teu respeito. Ei, está na hora dos filhos de Deus não viverem mais segundo o que eles podem fazer, mas Deus está nos convidando para que a gente viva segundo o poder dEle. Quem está entendendo? Amém. Só, querida, é impossível a gente ter uma vida plena se a gente não entende o perdão de Deus. E é impossível você perdoar se você não entende o perdão de Deus na sua vida. Quem aqui pode me dar uma Ferrari? Credo, Jesus. Amém. Amém. Jesus, vai me dar uma Ferrari agora? O valor está falado, viu, querida? Eu sei, sabe qual é o problema? Que ela levantou a mão. Ela crê demais. Ela é cheia de fé no coração dela. Então, aos olhos do Espírito, ela vai me dar um dia em nome de Jesus. Quem confirma isso? Amém. Amém, querido. Mas agora, nesse momento, eu conheço ela. Ela não pode me dar agora. Sabe por quê? Porque ela não tem agora. Quem está comigo aqui? De tal maneira, queridos, que você não pode dar aquilo que você um dia não recebeu. Você não pode oferecer aquilo que um dia não foi dado a você. É por isso que o apóstolo João, na sua carta, ele fala assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quem está entendendo?
Então eu quero te dizer, se você tem problema com algumas pessoas, se você não é um ET que nunca tem problema com ninguém, se você vive aqui nessa terra, você tem problema com alguém. Quero te dizer que o perdão é algo determinante para a tua saúde emocional, para a tua prosperidade e para você viver a plenitude que Deus tem para você aqui nessa terra. O perdão é algo que muda o rumo das nossas vidas, porque ele é libertador. Mas você nunca vai conseguir perdoar de verdade se você não entendeu ainda o perdão de Deus na tua vida. Sabe, a Bíblia diz, continuamos aqui Romanos 10, agora no versículo 15, diz assim, presta atenção nisso. O Espírito, no versículo 15, 10, Hebreus 10, agora no 15, versículo 15, o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles, presta atenção. Olha o que o Espírito Santo está dizendo, está aqui, ó. O Espírito está dizendo assim, o Espírito Santo, esta é a aliança que farei com eles depois destes dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, ou na sua mente. Outras versões dizem, acrescenta, diga acrescenta. Olha o que Deus está falando agora de como é a aliança que Ele tem com a gente, e acrescenta, e jamais, diga jamais. Não, por favor, diga jamais aí. Jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Tem alguém que pode ser obrigado, Jesus. Sabe, a aliança que Deus fez com a gente através de Jesus Cristo é uma aliança onde Ele promete que jamais vai lembrar dos teus pecados. Amém. Glória a Deus. Quem se sente bem com isso aqui? Amém. De verdade, você entende isso, será? Por que você fica tão constrangido então quando você comete alguma falha? Não, querido, que a gente vai se alegrar de falhar, não. Muitas vezes quando a gente falha, a gente magoa outras pessoas. Sabe, às vezes causa dano a nós, danos a outros. Não estou falando que você deve se alegrar quando você falha. Mas uma coisa que você não pode fazer quando você falhar é pensar que agora Deus está contra você. Quem está aqui? Por quê, queridos? A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora eu invento, e essa é uma verdade também, se Deus é contra nós, socorro! Então tem gente que acha que quando está acertando, que quando está fazendo tudo certinho, quando está cumprindo todas as regras, ela está bem com Deus, e então Deus está feliz com ela, e ela pode se aproximar de Deus, e aí então Deus vai ajudar ela, sabe? E aí ela pode então se alegrar com Deus, ela pode entrar na presença de Deus. Mas tem muitas pessoas, por causa da religião, essas pessoas acreditam que quando comete algum pecado, que quando comete alguma falha, Deus se afasta delas, e agora Deus está contra elas. Quem já viu uma pessoa assim? Aqui não, aqui ninguém, né? Oh Deus, obrigado pelos ETs que eu estou pregando aqui. Você não. Porque tem gente que está muito tempo sem conseguir orar, porque não se sente mais bem na presença de Deus. Isso é muito sério. Tem gente que está há muito tempo sem conseguir se alegrar. Deus me mostra aqui agora que tem pessoas aqui que amavam orar, e oravam e entravam na presença de Deus, e era muito usado por Deus, e por causa de algumas circunstâncias da vida estão com vergonha de Deus, porque quando eles precisam se aproximar de Deus, vem uma acusaçãozinha no ouvido deles, falando assim: ei, eu sei o que você fez, hipócrita. Você quer agora levantar suas mãos para adorar? Aí agora você quer dar uma de santo, de santa. Eu sei aquilo que você fez. Ei, pare com isso, abaixa essa mão aí.
Querido, eu não sei se você sabe, mas o significado da palavra ou do nome Satanás é acusador, querido. Então, não é o Espírito Santo que fica te lembrando dos teus pecados, porque ele já esqueceu. Glória a Deus. Para de, nas suas orações, ficar falando com Deus a respeito das suas falhas e dos seus pecados, porque quando você faz isso, dá até dor de cabeça em Deus, que ele fica falando do que ele e ela estão falando. Eles estão falando do quê? Aí Deus chama os anjos lá, traz aí os arquivos que eu não estou entendendo. Ele está falando de pecado. O que é pecado? Aleluia. Quem sabe aqui que Deus não mente? Amém. Quem sabe aqui que Deus não mente? Amém. Será que o que ele promete ele cumpre? Então ele prometeu, volta aqui aquele versículo aqui, por favor. Deus prometeu e jamais me lembrarei dos teus pecados. Você é livre por causa do que Jesus fez. Tem alguém que se alegra com isso? Deus prometeu e Deus vai cumprir. Ele nunca vai te cobrar, nunca vai te acusar, nunca vai ficar te repetindo os seus erros e as suas falhas, porque Ele já lançou as suas falhas e o seu passado no mar do esquecimento. Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Dos teus pecados Ele não lembra mais. Será que você pode dar uma salva de palmas a Jesus por causa disso? Aleluia, aleluia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Agora sabe qual é o grande problema, querido? O povo de Deus ainda confunde as alianças. Sabe, muita gente acha que está vivendo com Deus com base na aliança da lei. Ei, eu quero te dizer, a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, graça e verdade vieram através de Jesus Cristo, e nós aqui não somos seguidores de Moisés, nós somos discípulos de Jesus. Tem alguém comigo aqui? Se você segue Jesus, querido, se é Jesus que é o teu Salvador, você não vive a aliança de Moisés, você vive a aliança de Jesus. E a aliança dele é a aliança da graça e da verdade. Ah, isso é bom demais. Só que sabe qual é o problema? Aonde que dividiu? Quando terminou uma aliança e começou a outra aliança? Muita gente fica com essa dúvida. Eu quero te dizer, você sabe aonde começou a nova aliança e terminou a velha aliança? Na cruz de Cristo Jesus. Foi na cruz que houve um divisor de águas. Sabe, a Bíblia diz, ei, se o marido morrer, a mulher está livre para casar com outro, mas enquanto o atual marido viver, ela está presa àquela aliança. É por isso que o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Jesus foi para a cruz e morreu, porque Ele tinha uma aliança com o povo dele. Só que Ele falou, eu vou morrer para que o meu povo fique livre, para viver uma outra aliança. Só que aí Ele mesmo ressuscita, e aí Ele volta para fazer com a gente mesmo uma nova aliança. E agora essa aliança não é uma aliança de mérito, é uma aliança da graça e da verdade. Aleluia! 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 Então, querido, tem coisas que você vê antes da cruz que você não entende. Você não sabe que depois da cruz mudou. E algo que teve uma mudança determinante depois da cruz foi a respeito de perdão. Sabe como a gente recebia perdão na velha aliança? Se a gente merecesse. Abra sua Bíblia em Mateus 6. Mateus 6, versículos 14 e 15. Olha o que Jesus está ensinando, querido. Ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então pera aqui comigo, ó. Presta atenção agora, senão você não vai entender o resto da aula. Jesus está ensinando que se você perdoa, Deus te perdoa também. Porém ele diz assim,
assim: ei, mas se no caso você não perdoar quem te fez algum mal, Deus tampouco vai te perdoar também. E aqui está uma grande crise da religião. Porque a religião, querido, sem entender que estamos vivendo a nova aliança com Jesus, ela prega isso aqui como uma verdade para a gente hoje. E eu quero te dizer, ainda que tenha sido Jesus que disse essas palavras, essa não é a verdade que rege as nossas vidas e o nosso relacionamento com Deus hoje. Porque ali, Jesus não tinha pagado o preço pelos nossos pecados ainda. Ali, Jesus ainda não tinha nos redimido. Ali, Jesus não tinha comprado as nossas vidas. Ali, Jesus ainda não tinha morrido e não tinha ressuscitado para nos dar uma novidade de vida. Então antes da cruz era assim que funcionava. Você quer ser perdoado por Deus? Então perdoe. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado por Deus. Aí sabe o que acontece? Às vezes a gente tem algum pouco de dificuldade de perdoar. Quem está comigo aqui? Às vezes a gente fala assim: aquela pessoa não vai me pedir perdão, então eu não vou perdoar. Ou então aquela pessoa fez algo muito sério comigo, não vou perdoar. Tem pessoas aqui talvez que sofreram abusos. Eu sou um dos tais, querido. Com 7 anos eu já não tinha pai nem mãe. Aí morando na casa de um, na casa de outro, na casa de outro, eu sofri alguns abusos de toda a ordem. E aí é difícil perdoar, não é? É difícil perdoar quem te fez mal. É difícil liberar perdão para aquele que esmagou a sua alma. Às vezes é difícil perdoar, não é? Aquele que falou mal de você, aquele que falou que você não presta. Eu sei que às vezes é difícil perdoar aquele que te caluniou, aquele que te humilhou. Sabe qual é o grande problema de achar que aquele versículo ainda está valendo para a gente hoje? É porque o fato de você ter dificuldade de perdoar algumas pessoas, você acha que Deus também não te perdoa. E aí está a grande crise. Se eu não sou perdoado por Deus, será que eu sou salvo? Uma pessoa, querida, acabou de mandar mensagem aqui na hora do louvor. Uma mulher, código 16, deve ser de São Paulo, interior de São Paulo. E ela mandou uma mensagem falando: eu vi os seus vídeos livres do medo. Eu estou precisando de ajuda. Eu sou da igreja tal. Só que eu estou com dúvida. Eu não sei se eu perdi a minha salvação. Você pode me dizer como eu faço para saber se eu sou salva? Querido, imagina o sofrimento de uma pessoa que ama a Deus, que ama Jesus, mas com certeza deve ter cometido algumas falhas, deve ter pecado em algum momento da vida, sabe, deve ter feito algo que às vezes nem queria fazer, assim como Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas justamente o mal que eu não quero dar, esse eu faço. E aí a pessoa entra numa crise com Deus. Uma crise sem saber se Deus ainda ama, se Deus ainda está com ela, se Deus a abandonou, ou se na eternidade ela vai viver com o amado dela. E às vezes você passou por isso, ou está passando. Porque você deve pensar assim: se eu tenho dificuldade de perdoar, Deus também não me perdoa. Mas graças a Deus, porque Ele enviou Cristo Jesus. E Cristo Jesus colocou um ponto final na história e começou a escrever uma nova história com Deus. E aí, a sua vida não é pautada mais segundo aquela velha história, segundo aquela velha aliança, mas Jesus escreveu uma nova
nova história para você. E Ele está mandando te dizer que você não vive baseado no que você merece. Mas ei, tudo que você pode receber de Deus é de graça, é sem merecer, é por causa do amor dele por você. Tem alguém aqui em nome de Jesus? Será que você pode dizer glória a Deus? Isso era antes da cruz. Agora vamos para depois da cruz. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Lembra que lá Jesus estava falando que o perdão era totalmente condicional. Ele disse, se perdoar, você vai ser perdoado por Deus. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado por Deus. Agora, olha o que diz em Efésios 4, no versículo 32. Presta atenção que isso vai mudar a sua vida. Olha só, antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Diga, perdoou. Diga, perdoou. Em Cristo. Ei, antes da cruz era perdoe para ser perdoado por Deus. Agora, depois da cruz, a Bíblia está nos garantindo, ei, agora você pode perdoar, porque vocês já são perdoados por Deus. Você não faz para ser, você faz porque você é. Não, você não entendeu isso não. Ei, pelo amor, será que é só o Jorge que entendeu? Olha o sorriso dele ali. Não é possível, gente. Você não perdoa para perdoar, mas a convicção de que você é plenamente e perfeitamente perdoado por Deus, é isso que te empodera para perdoar aqueles que te ofendem também. Ei, você não está dependendo do perdão de Deus ou do seu perdão para receber o perdão de Deus. Ei, agora você pode ter convicção de que você é totalmente perdoado por Deus. Você é totalmente amado agora. Ei, você é totalmente aceito por Deus. E isso te capacita para perdoar quem precisa também do teu perdão. Aleluia! Isso é maravilhoso. Quem está sentindo mais leve? Eu sempre me sinto leve. Quem riu não vai pro céu. Toda vez que eu prego eu faço essa piada, a Thaís dá risada do mesmo jeito. Ela me ama demais. Quem está feliz com Jesus aqui? Perdão de Deus não depende se você merece ou não. Agora você tem o definitivo perdão de Deus. E sabe como você pode ter certeza que você tem o definitivo perdão de Deus? Sabe como você tem certeza? É porque Ele mesmo prometeu que dos teus pecados não lembraria mais. Ei, se Ele não lembra dos teus pecados, Ele não tem mais o porquê te perdoar. Ele já te perdoou por todos os pecados do passado, do presente e do futuro. Você é totalmente perdoado e você está seguro nos braços do teu Pai. O fato de você estar totalmente perdoado te assegura que a promessa de Deus é verdadeira. É por isso, querido, que Ele não lembra mais dos teus pecados. Glória a Deus. Fiquei com vontade de cantar a música agora, mas eu não sei. Jorge briga se eu cantar errado. Agora tem uma questão, querido. O que você precisava para perdoar é saber que você é totalmente perdoado. Totalmente perdoado. De tal maneira, querido, se você, a sua oração, você ficar implorando pelo perdão de Deus, Deus não entende o que está acontecendo com você. Israel, vem cá rapidinho, por favor, em nome de Jesus. Vou chamar aqui o Israel porque ele está solteiro. Brincadeira. Mas é mesmo, tá? Fica aqui, um de Deus.
Aqui está Deus. Segura aqui esse celular. Esse celular é o perdão de Deus, querido. Olha como Deus está bonito. É isso. E aí muitas vezes sabe o que a gente faz? A gente vai orar, a gente vai entrar na presença de Deus e a gente fica falando: Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Só que aí Deus vai e nos perdoa e Ele nos dá o perdão. E aí a gente tem o total e pleno perdão de Deus. Só que a gente continua falando: Deus, me dá o teu perdão, Deus. Faz cara de quem não está entendendo. Deus! Olha como Deus fica. Deus, o teu perdão, Senhor, Senhor. E aí você fica implorando por algo que Deus já te deu. Ei, acredita na promessa de Deus, você é totalmente perdoado. Para de implorar por algo que Ele já te deu. Quem está entendendo aqui? Uma salva de palmas a Deus, Israel. Deus já te deu o perdão que você precisa. Ei, as promessas de Deus são verdades e são de maneira que não acabam, que não envelhecem, que não perde a validade, querido. Ele é eterno e as suas promessas também, a sua palavra também. Só que às vezes mesmo assim você tem alguma dificuldade de perdoar. E agora eu quero te dizer algo muito interessante que eu descobri na Bíblia estudando sobre esse tema. Eu fui pegar no original da Bíblia, das Escrituras, o significado dessa palavra perdão. E a palavra perdão, eu acho que eu anotei aqui. O original dela é a palavra áfesis. Áfesis. E todas as vezes que a palavra áfesis, A-P-H-E-S-I-S, é isso mesmo. Toda vez que essa palavra apareceu na Bíblia, ela foi traduzida para nós no português com outras 3 palavras. Então toda vez que essa palavra, que também é traduzida como perdão, aparece na Bíblia, ou ela aparece como perdão, ou ela aparece como remissão, ou ela aparece como libertação. Coloca a mão na sua boca assim. É assim. Não obedece no dia de Jesus, não pôs. Você veio para a igreja, obedece, ué. Já está aqui? Lá em Lucas 4,18. Certa vez Jesus, ele tinha uma promessa no livro de Isaías. E o grande Messias que os judeus estavam aguardando, quando ele chegasse, ele ia proclamar uma palavra. E essa palavra, Isaías, ele profetizou centenas de anos atrás, milhares de anos atrás, foi mais de 1000 anos. E aí então, essa palavra estava escrita no livro do profeta Isaías. E aí Jesus, determinado dia, ele entra na sinagoga. Ele pega o livro da profecia, ele se senta no lugar que tinha na sinagoga. Quando ele abre o livro, ele começa a proclamar aquela palavra, revelando que ele era o Messias que aquele povo esperava. Ei, eles estavam diante do Salvador. Uau. E aí então Jesus começa a ler assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Essa palavra libertação é a mesma palavra que em outros lugares da Bíblia aparece como perdão. De tal maneira, querido, que quando você entende que você recebeu o perdão de Deus, o que isso significa também é que você recebeu libertação de Deus. Ei, tudo aquilo que te prendia, tudo aquilo que te amarrava, ei, você foi liberto, porque Deus já te perdoou. E aí continua: libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Essa palavra liberdade também é a mesma palavra para perdão. Querido, é libertador quando você entende e aceita
que você é totalmente perdoado por Deus. Quem está entendendo aqui? É libertador, querido. Agora não só Deus te liberta, mas agora Ele te dá poder para libertar outras pessoas também. Então o que te capacita para perdoar não é você ser bonzinho. Não! O que te capacita para perdoar é você acreditar que você é totalmente, definitivamente e eternamente perdoado por Deus. De tal maneira, querido, que Deus nos ensina a importância do perdão para nossas vidas. Quando diz respeito a perdoar outras pessoas, sabe por quê? O tópico agora que eu entro na palavra é: quem não perdoa, sofre. Quem não perdoa, sofre, querida. Abra sua Bíblia em Isaías 43, 25. Olha o que Deus está dizendo aqui. Eu mesmo. Diga eu mesmo. Nós vamos confundir. Deus está falando dele mesmo. Sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim. Diga por amor de mim. Diga de mim. Dos teus pecados não me lembro mais. Certa vez eu estava orando e eu questionei a Deus. Eu falei: Senhor, Deus, eu não entendo, Pai, essa mensagem. Porque se o Senhor apaga as nossas transgressões e o Senhor não lembra mais dos nossos pecados, o certo é o Senhor dizer que o Senhor está fazendo isso por amor de nós. Porque o fato do Senhor nos amar faz o Senhor nos perdoar. E aí o Espírito Santo, ele falou ao meu coração: sim, eu perdoo você por amor de mim, porque quem não perdoa e fica lembrando das falhas das outras pessoas, sofre muito. Se o próprio Deus, querido, Ele nos perdoa e decide esquecer do nosso passado por amor a Ele mesmo, e Ele é todo poderoso, todo amável, totalmente justo, e até Ele sofre se ficar lembrando dos nossos pecados e das nossas falhas. Se até Ele sofre de ficar remoendo o passado das pessoas, quanto mais a gente, quanto mais você. Então aqui, nesse versículo, nesse texto, Deus está te dando uma pérola. Ele está te dizendo assim: ei, é tempo de esquecer das falhas do passado. Ei, é tempo de esquecer aquela história, sabe? Daquelas pessoas que fizeram mal para você. É tempo de você abrir mão disso. Porque senão é você quem vai sofrer. E aí sabe o que muitos falam? Fala assim: ah, eu não perdoo porque aquela pessoa não veio me pedir perdão. Ah, é? Engraçado isso. Engraçado. Quer dizer, você só perdoa se te pedir perdão? Quem aqui já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Amém. Quando você, no dia que você recebeu Jesus e reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você veio à frente de uma igreja ou de uma reunião e confessou todos os teus pecados. E na hora que você disse que Jesus é o teu Senhor, você recebeu a salvação, não é isso que a Bíblia diz? Então, Deus, Ele te perdoa antes mesmo de você falar de qualquer pecado para Ele. Sabe por quê? Porque perdoar não depende de uma petição. Perdoar é uma declaração de liberdade, demonstração de amor, querido. Deus não espera você pedir perdão por todos os seus pecados para te perdoar, mesmo porque você não vai lembrar de todos. Quem daqui? Quem entende isso de fato? Já pensou se Deus fosse fazer que
que nem você faz com as pessoas. Ele não veio me pedir perdão, então não perdoa. Você também não consegue pedir perdão por todos os seus pecados. Mas antes de você nascer, Deus já tinha liberado perdão para você. Lá 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, querido. Então, se nem Deus espera você pedir para Ele perdão para perdoar, quanto mais você. Perdão significa libertação para você e para a pessoa que você tem que perdoar. Está na hora da gente viver a liberdade que Cristo conquistou para nós. Quem está aqui ainda? Tem alguém comigo aqui ainda? Então Deus nos ensina: quem não perdoa, sofre. Então, por amor a você mesmo, está na hora de esquecer o passado. Mas pastor, esse negócio de esquecer, eu não consigo esquecer. Querida, a Bíblia fala que Deus é onisciente. Você acha que Deus ele consegue, não saber de alguma coisa? Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, querido. Então eu quero te propor algo aqui, talvez esquecer não seja nunca mais lembrar, não passar mais pela sua mente. E esquecer é decidir viver livre daquele sentimento, é viver livre das amarras daquele mau sentimento, é decidir que sentimento mal nenhum vai mais te controlar, e você não vai mais agir conforme as suas emoções. Está na hora de você agir conforme o amor de Deus que já está em você, querido. Amém. Glória a Deus. A Bíblia não diz que o justo vive pelas emoções. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Quem está aqui ainda? Tem alguém comigo aqui ainda? Então olha só, a grande questão que se coloca para a gente agora é se de fato a gente acredita que temos o pleno e total perdão de Deus. É isso que traz libertação e traz uma novidade de vida para você. É isso que te capacita e te empodera a liberar aquilo que você já recebeu. Só que existe um versículo na Bíblia, um versículo, uma passagem que causa terror nos filhos de Deus. Certa vez eu fiz um vídeo nas mídias sociais, no YouTube, a respeito desse tema, e é hoje ainda o vídeo mais assistido do canal. Vocês não têm noção do tanto de mensagens que eu recebo a respeito dessa passagem. Vocês não têm noção o tanto que Satanás tem usado essa passagem bíblica para aprisionar os filhos de Deus. E é isso mesmo que você ouviu. O diabo usa a Bíblia para nos enganar. Quem lembra de quando Satanás apareceu depois que Jesus tinha jejuado no deserto 40 dias? Ele aparece para Jesus e ele pega um gibi para tentar Jesus, foi isso? Não, querido, ele pregou a palavra de Deus. Ele dizia assim: está escrito, está escrito. Se você quiser, você pode transformar essas pedras em pão. Vai lá, Jesus, transforma a pedra em pão, está escrito. Aí Jesus diz assim também: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Às vezes o diabo pega a Bíblia para te aprisionar. Ele pega a Bíblia para te enganar. Ele pega a Bíblia, tira de contexto e vem com toda aquela religiosidade, e ele quer confinar você numa mentira a respeito de Deus. Digo algo. Só que a verdade de Deus para as nossas vidas, querido, é que sim, não há nada mais que possa nos prender ou que possa nos separar do amor de Deus. Porque um dia Paulo disse assim: nem altura, nem profundidade, nem largura, nem anjos, nem demônios, nem o porvir, nem o passado, nada pode nos separar do amor de Deus. Quando a Bíblia diz nada, no grego significa nada. Cuida aqui. O Jorge gostou dessa. E profunda essa. Sabe qual é essa passagem que causa tormento na vida dos filhos de Deus? Ela está lá no Evangelho. Eu vou achar aqui, aleluia, em Marcos
capítulo 3, versículo 29. Marcos 3, 29, diz assim: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, diga misericórdia, para sempre, visto que é réu de pecado eterno. E agora? A Bíblia antes nos diz que Deus nos perdoou para sempre. A Bíblia antes nos diz que Deus nos perdoou eternamente. E agora está dizendo também que existe um pecado que não há perdão. Só que a Bíblia está dizendo assim, olha o que Jesus disse: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. Querido, o que é de fato blasfemar contra o Espírito Santo? Sabe, as mensagens que eu recebo, as pessoas dizem assim: eu acho que eu blasfemei porque um dia eu pensei algo que eu não deveria pensar sobre Deus, sobre o Espírito. Aí as pessoas dizem assim, me mandam mensagem falando: pastor, eu um dia xinguei o Espírito na minha mente. Eu blasfemei. Eles acham que falar algo a respeito do Espírito é isso que é blasfemar. Querido, eu quero te dizer, a Bíblia diz que Satanás ele lança setas nas nossas mentes. Você sabia que tem pensamento que vem na tua mente que nem teu é? Então para de se sentir culpado por pensamentos que nem são teus. Ei, se vier com pensamento na tua mente que não está de acordo com a tua fé, rejeita simplesmente, porque não é teu. É só isso, não é teu. E aí essa estratégia de Satanás, ele manda pensamentos na tua mente, e aí você toma aqueles pensamentos como teus, e aí ele vem e te acusa por causa desses pensamentos. Quem está entendendo? Então, blasfemar contra o Espírito não é falar algo a respeito do Espírito, algo mal a respeito do Espírito. A resposta para esse versículo, e agora a gente está indo para o final, a resposta ou está lá em João 16, 7, 11. Nós vamos ler rapidamente. Jesus nos explica isso. Olha só o que diz aqui: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Olha o 8 agora. Quando ele vier, o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo. Diga o mundo. Diga o mundo de novo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí, querido, ele não para aqui, sabe por quê? Porque se parasse aqui, ia ficar a grande dúvida de que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. E todos os dias ele fica nos convencendo de pecado. Ah, você pecou. Ah, aquilo que você fez é pecou. Ah, ai. Quem é que precisa de convencimento de que é pecado, querido? Em nome de Jesus. Sabe quem o Espírito Santo convence do pecado? O mundo. Quem sabe que você não é mais do mundo, você agora faz parte da família de Jesus. Amém. Quem entende isso aqui? Então, o convencimento do Espírito a respeito do pecado é para o mundo. Sabe por quê? Para o mundo? Aí Jesus continua no 9 falando assim, ó: do pecado, porque não creem em mim. Então o pecado que o Espírito Santo vem convencer o mundo é um pecado só. É o pecado de não crer em Jesus. Querido, aonde nós recebemos perdão? Em Cristo Jesus. Quem entende isso? É em Jesus que está o nosso pleno, perfeito, definitivo e eterno perdão. É em Jesus. Logo, aqueles que não creem em Jesus, estes não têm perdão eternamente. Quem entende isso? Então, Jesus está ensinando que a obra do Espírito é convencer o mundo do pecado de não crer em Jesus. Então, blasfemar contra o Espírito é rejeitar a obra dele na sua vida, querido. Ou seja, a obra do Espírito Santo é nos convencer de crer em Jesus. Logo, aqueles que rejeitam a crença em Jesus, logo aqueles que falam: eu decido, eu não quero, eu não acredito em Jesus, para esse pecado não há perdão, porque o perdão está em Cristo. Então não receber Cristo é a blasfêmia contra o Espírito. Só isso, querido.
Quem pode dar um sorriso aqui agora? Milhares de pessoas foram libertas da escravidão, do medo, através dessa palavra. Glória a Deus. Porque descobriram que o fato delas crerem em Jesus comprova que elas nunca blasfemaram. Querido, você pode até vir pensamentos na tua mente, esses pensamentos não são teus, não tome eles para você. Querido, se você acha, tem medo se você blasfemou ou não contra Deus, eu só tenho uma pergunta para te fazer: você crê em Jesus? Porque se você crê, é impossível você blasfemar, é impossível para a família de Deus sofrer consequência do pecado sem perdão, porque a gente já crê em Jesus como nosso único Senhor e Salvador de nossas vidas. Tem alguém que vai dar salva de palmas a Jesus e dizer glória a Deus? Vira para você do seu lado e fala: uau! Por essa eu não esperava. Fala! Será que você pode se colocar de pé em nome de Jesus?